Uma das coisas interessantes que eu vejo quando nós temos a oportunidade de falar com alguém acerca de Jesus, alguém que nunca ouviu, alguém que não está acostumado, ou alguém que às vezes ouve um crente falar uma palavra um pouco mais forte e contundente, a pessoa fala: olha, que absurdo você falar assim, porque Jesus não falava assim. Jesus, ele era manso, Jesus, ele era humilde, Jesus, ele era bem assim quietinho, ele falava só palavras meigas. Jesus não falava dessa maneira forte que você está falando. Se você é de Jesus, você tem que aprender com Jesus. E normalmente o que eu percebo é que as pessoas, elas não conhecem a palavra de Jesus. Elas nunca leram realmente a fonte onde há o registro das palavras do Senhor. E as palavras do Senhor na Bíblia, elas são sim as palavras de alguém que foi todo amor, alguém que se entregou, alguém que deixou uma dimensão que nós não conseguimos ainda entender. Algum dia nós vamos entender em nome de Jesus, amém? De onde Jesus saiu, vamos entender em nome de Jesus. Mas muitos que não entendem isso. Então o fato dele ter deixado, o fato dele ser amoroso, o fato dele ser longânimo, o fato dele ser bom, não muda o fato de que na Bíblia ele muitas vezes, ele falou de uma maneira contundente e confrontadora, porque esta era a maior expressão de amor que ele podia dar, era falar a verdade. E nós vemos um tempo em que falar a verdade está ficando algo angustiante, porque você fica com medo se alguém vai receber aquilo que você fala de uma boa, ou se a pessoa vai te processar, ou se a pessoa vai ameaçar te agredir, ou se você vai ser devastado nas redes sociais. Então, quando eu estou falando de uma verdade minha, de uma coisa que eu penso, tudo bem, eu tenho que estar aberto para o confronto, eu tenho que estar aberto para a discussão, e eu tenho que ter a minha liberdade de falar, e alguém tem que ter a liberdade de ouvir ou não, e está tudo bem nesse ponto. Mas quando Jesus fala, nós não temos muita escolha senão nos posicionar para um lado ou para o outro lado, porque a palavra dele é como uma espada de dois gumes que separa. A visão que João teve de Jesus, registrada em Apocalipse capítulo 1, entre outras coisas assim tremendas, como figuras proféticas que ele fala acerca de Jesus, ele diz literalmente isso, que Jesus, que da sua boca saia uma espada de dois gumes. E sabe o que é uma espada de dois gumes? Porque ela corta para um lado e para o outro lado, e você e eu somos sempre posicionados, quer nós queiramos ou não queiramos, quando ele fala. Não tem uma zona neutra, não tem uma zona de armistício, não tem um muro para a gente subir, porque se a gente subir é como se quisesse subir em cima do fio dessa espada e não vai dar para ficar em pé nele. Você consegue entender a figura? Então todas as palavras de Jesus registradas na palavra, elas nos levam a confronto, elas nos levam a tomar uma posição. A não ser que nós venhamos a fugir dos textos de Jesus, nós vamos encontrar sempre um lugar de confronto. E eu queria compartilhar com vocês esse texto que está em Mateus capítulo 21, versículos 28 a 32. Você que tem a sua Bíblia aí, abra e acompanhe comigo, por favor. Você que não tem, nós vamos pôr aqui no Data Show e você vai poder acompanhar comigo. Evangelho de Mateus, capítulo 21, de 28 a 32. Aí Jesus diz o seguinte: E que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: Filho, vai hoje trabalhar na vinha. Ele respondeu: Sim, senhor, porém não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa, mas este respondeu: Não quero. Depois, arrependido, foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram: o segundo. Declarou-lhes Jesus: Em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus, porque João veio a vós, outros no caminho da justiça, e não acreditastes nele, ao passo que publicanos e meretrizes creram. Vós, porém, mesmo vendo isso,
não vos arrependestes, afinal, para acreditardes nele. Essa palavra ela é muito forte, porque ela coloca todo mundo numa posição de entender que o Senhor Jesus está chamando a todos. Se eu pudesse fazer uma figura gráfica, eu gosto de fazer às vezes umas figuras aqui, vocês já me viram fazendo gestos, né? Então esta palavra aqui, ela é uma palavra do começo da vida de uma pessoa em relação a Cristo. Muitos, como aqueles judeus que estavam com ele, tinham ouvido João Batista pregar a palavra de arrependimento. João Batista tinha pregado: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Ele falou: arrependei-vos porque vocês precisam não apenas vir aqui para ouvir o que eu estou falando, mas vocês precisam crer no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ele apresentou a Jesus o Cristo, e eles entenderam, então começaram a entender que havia uma palavra de arrependimento e de receber o Cordeiro que havia de vir. Depois que João batiza a Jesus, ele começa a pregar a mesma coisa, o evangelho do reino, precedido por arrependimento e crer na palavra de Deus, crer no evangelho. E o que o Senhor estava falando para eles é o seguinte: vocês ouviram João Batista pregar. E João Batista, ele trouxe esta verdade celestial, esta verdade eterna, e vocês fizeram duas coisas. Ou alguns de vocês creram ou falaram que seguiriam a palavra dele e deram passo para trás. Enquanto que existem outros que disseram que não queriam, mas depois se arrependeram e creram. Então a palavra da pregação do evangelho, ela, na sua vida, eu vou colocar agora você aqui diante desta figura de Jesus, ou você talvez já disse: eu quero esse negócio, e depois não quis. Ou talvez você no primeiro momento falou: de jeito nenhum. Depois você pensou bem e você recebeu a Cristo como Senhor e Salvador. Muitas pessoas às quais eu já preguei o evangelho falaram por um tempo: não quero. E depois se converteram. E é exatamente a figura do filho que falou, parecia que estava perdido o negócio, mas este foi o que fez a vontade do Pai. O que até disse que não queria, mas depois foi, esse é o que fez a vontade do Pai, como eles entendem. Essa palavra arrependimento, que está aqui, arrependido e depois arrependestes, perdão, é a palavra metamelomai. E essa palavra significa alguém estar depois preocupado com alguém ou com algo, e estar arrependido ou arrepender-se. Então é interessante a figura que a pessoa ouviu a palavra do evangelho, ouviu a palavra de Jesus, e no primeiro momento falou: não quero, perdão, e saiu andando pela vida. E enquanto ela foi andando, aquela palavra trouxe uma certa inquietação no seu coração. Trouxe uma certa preocupação, porque aquela palavra, que é a palavra de vida, marcou a sua vida. Até que chegou um ponto que ela falou: eu preciso daquilo. E o arrependimento pressupõe não emoção, não você chorar ou você ficar arrepiado ou você ficar entristecido, mas arrependimento significa que você estava andando nessa direção, como essa figura, ouviu a palavra, saiu pensando na palavra, na caminhada da vida, e em um determinado momento falou: faz sentido. Porque o Espírito Santo vai agindo, né? A palavra ela é plantada no coração e o Espírito Santo vai falando. Então, em algum momento, o arrependimento significa uma mudança de rumo, uma mudança de rota, e uma decisão, então, que antes era de abandonar a palavra, de sair em oposição à palavra, agora a minha decisão é caminhar na direção desta palavra. E assim acontece a salvação. O arrependimento pressupõe mudança de caminho. A salvação em Cristo não significa eu pegar uma mochila e colocar agora Jesus na mochila e eu continuo na mesma trajetória que eu estava, continuo da mesma maneira que eu vivia, continuo fazendo as mesmas coisas que eu fazia, continuo pensando da mesma maneira que eu pensava. Isso não é conversão. Isso é pegar talvez a Bíblia e pôr no bolso. E ler como um livro de inspiração, como um livro de sabedoria, como um livro de autoajuda. A Bíblia também funciona como um livro de autoajuda. Mas como autoajuda, ela não é poderosa para salvar. A Bíblia revela a salvação. Então, se eu estou caminhando na minha vida agora com a Bíblia e vou até na igreja, mas eu continuo na mesma direção, alguma coisa está errada, ou continua errada, porque nada mudou. O arrependimento pressupõe mudança. Agora, ainda assim, então, na figura, tem outros, e o Senhor Jesus estava falando com os judeus que conheciam a lei, conheciam a revelação, conheciam a palavra, e eles, embora antes dissessem: nós vamos te seguir, nós queremos essa palavra, nós vamos trabalhar na vinha, eles viraram as costas e não foram.
Então esse é o primeiro confronto de Jesus. Ele está confrontando aqueles que não creram nele e dizendo: vocês disseram que criam. Vocês disseram que trabalhariam na vinha. Vocês disseram que fariam a vontade do meu Pai, mas vocês viraram as costas e foram embora. E essa palavra então não é para vocês. Então é interessante porque eles conheciam a verdade. Eles diziam que conheciam, eles diziam que queriam servir a Deus e virar as costas. Isso é como se fosse um arrependimento reverso. Eles estavam andando na direção certa. Jesus agora veio, chegou a plenitude dos tempos, chegou o tempo do cumprimento da palavra, do cumprimento das profecias. Jesus estava lá e eles, quando começaram a andar na direção de Jesus, Jesus não era quem eles esperavam que Jesus fosse. E a questão é que não importava quem Jesus era, mas o que importava era que a expectativa que eles tinham de Jesus não era que Jesus fosse daquela maneira. Então eles viraram as costas para Jesus e começaram a caminhar na outra direção. Eu tenho certeza que aqui temos pessoas que um dia rejeitaram e depois se arrependeram e decidiram que queriam o Senhor, e louvado seja o nome do Senhor por isso. Eu posso conhecer algumas carinhas. Outras carinhas eu não tenho certeza, e eu espero em nome de Jesus que você seja desses, e não um desses que vira de costas. E Jesus, ele foi muito forte quando ele falou com aqueles homens que eram religiosos. Ele falou o seguinte: olha, os publicanos e as meretrizes creram. Vós, porém, vendo isso, nem depois vos arrependestes para crer. E eu acho tremendo, porque Jesus ele fala de uma maneira muito amorosa acerca de nós, os gentios, em relação aos judeus. Para os judeus, nós, os gentios, nós somos comparados como publicanos e prostitutas. Os publicanos, eles eram os cobradores de impostos e eles enfureciam as pessoas, os judeus, porque eram judeus cobrando de outros judeus impostos para Roma. Eles eram considerados as piores pessoas, aquelas que roubavam, aquelas que eram corruptas, aquelas que cobravam mais impostos do que deviam, e essas pessoas não estavam nem mesmo concorrendo à eleição de novembro. Não. Eles eram considerados assim. Os judeus, eles tinham horror àquelas pessoas. E tinham horror às prostitutas. Para eles, os gentios era gente deste nível. Era esse tipo de pessoa comparado à estatura que eles consideravam espiritual que eles tinham. Eles eram os que haveriam de receber o melhor de Deus, que era o Messias. O Messias que veio, eles não reconheceram. Essa figura ela é tão forte, e ainda mais, que quando temos aquela situação em que Jesus ele recebe aquela mulher Ciro-fenícia, e ela fala que ela pediu para o Senhor fazer algo para ela acerca da sua filha, e Jesus disse que os cachorrinhos comem as migalhas que caem da mesa. De quem ele estava falando? Dos gentios. Ela não era judia, ela era Ciro-fenícia. Não era o tempo dos gentios. E Jesus a chamou carinhosamente de cachorrinho. E sabe o que ela falou? Mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. E porque aquela mulher entendeu aquilo, o Senhor Jesus disse: vai. Aconteceu o que você queria. Jesus ele avançou no tempo, não era o tempo dos gentios ainda, mas eu quero que você entenda que na cultura deles, os gentios então eram cachorrinhos, cobradores de impostos e prostitutas. E quando Jesus fala para eles: vocês não creram, mas estes creram, em outro lugar, na palavra do Senhor vai dizer que estes precedem a vocês no reino dos céus, ou seja, nós precedemos a eles em Cristo no reino dos céus. O Senhor está começando a trazer para eles uma palavra de confronto e está dizendo para nós que nós precisamos lembrar quem nós éramos e quem agora nós estamos nos tornando em Cristo. Nós éramos exatamente esses aqui. E muitas vezes o evangelho que está sendo pregado hoje é quase como que se Deus tivesse que nos servir, porque nós somos o suprassumo do máximo, da última cocada do tabuleiro, daquelas coisas. Nós de repente parece que viramos o centro do mundo, o centro do universo, porque Deus nos amou e é verdade, e parece que agora Ele tem que suprir os nossos sonhos, atender as nossas vontades, fazer os nossos caprichos, porque nós somos o máximo. Esse evangelho não é verdade. Porque eu vejo que esse evangelho que tem sido pregado tem feito com que a igreja tenha se colocado agora num segundo estágio da estrada que eu quero colocar agora naquela figura. O primeiro estágio da estrada você já entendeu. É ou aquele que disse que não ia, mas foi, ou aquele que disse que ia, mas não foi. Então agora eu vou tirar a estrada, vou colocar só a estrada da igreja, amém?
Nós estamos na estrada da igreja. E na estrada da igreja, nós quando nos convertemos, falamos o que para Jesus? Eu vou. Onde o Senhor me mandar, pode contar comigo. Eu vou lá, eu quero fazer, eu quero ser, eu vou na reunião, eu vou adorar, eu vou te servir, eu quero fazer tudo ao Senhor. Pode falar, eu quero. E nós começamos a ir. Mas muitos de nós viramos as costas, como aquele filho que disse que ia, mas não foi. Muitos de nós falam, espera um pouco. Eu tinha entendido que ia ter casa, comida, roupa lavada, que ia dar tudo certo, eu ia suprir todas as minhas necessidades, não ia ter problema, não ia ter paz, ia ter tudo do bom e do melhor. Tudo ia dar certo. E como é que eu estou tendo esse problema? Eu estou aqui te servindo, Deus. Quase todo domingo eu vou na igreja, quase todo domingo. Às vezes tem uns que não dá para ir, que tem coisa importante pra caramba que acontece, mas eu vou lá. Então, como eu vou todo domingo, o Senhor tem que fazer tudo para mim. Porque eu vou na igreja domingo. E eu sempre fico um pouco angustiado de imaginar, se você acha que você vir domingo à igreja faz você estar numa posição de fazer alguma coisa para Deus, eu quero que você saiba que vir à igreja você não faz nada para Deus. Você faz para você mesmo. Porque você vem para receber da palavra, você vem para receber do Senhor, você vem para receber a manifestação da presença de Deus durante a adoração. No máximo, você pode achar que você dá dízimo ou oferta, mas se foi Deus que te deu antes, o que você está dando de original para Deus? E tem gente que porque acha que faz isso, mas eu também vou na célula durante a semana. Então são duas coisas. Agora eu estou bonito na foto, agora realmente eu estou fazendo para Deus, eu estou servindo a Deus. Nada disso. Nós servimos a Deus 24 horas por dia, ou não servimos a Deus 24 horas por dia. A maneira como nós vivemos a nossa vida lá fora, a maneira como nós falamos acerca do Senhor lá fora, a maneira como nós expressamos o nosso testemunho lá fora, a maneira como nós trabalhamos lá fora, a maneira como nós tratamos a nossa mulher, os nossos filhos, o nosso marido, nossos pais, os mais velhos, a maneira como nós tratamos as pessoas à nossa volta, a maneira como nós nos relacionamos com o governo do nosso país, a maneira como nós vivemos com relação aos nossos vizinhos, a maneira como nós tratamos as pessoas que nos servem ao longo da nossa vida, do nosso dia, quem está ali na guarita do estacionamento, quem serve a sua mesa na hora do almoço, as pessoas que estão lá quando você vai no quilo, se o teu prédio tem ali aquelas pessoas que ficam na portaria quando você vai trabalhar, a maneira como nós vivemos a nossa vida, ela pode ser um serviço a Deus e ela pode glorificar o nome do Senhor ou não. E nesse caso, vir apenas na igreja, cumprir a minha religião, cumprir o meu ritual, mas eu continuo vivendo da mesmíssima maneira que eu vivia antes, ou pior, significa que eu falei que eu queria, que eu falei, Senhor, eu vou trabalhar na vinha, pode contar comigo, eu estou indo. E aí, quando as coisas não ficaram do jeito que eu queria, ou o Jesus que eu encontrei não era aquele que eu esperava, muitas vezes alguns de nós estão dando as costas para Jesus, que dizem que é o seu Senhor e Salvador, porque querem viver uma vida cristã diferente daquela que a Bíblia diz que é a vida cristã real. E eu sei que vivemos um tempo em que esses evangelhos estranhos estão sendo pregados em larga escala. Porque esses evangelhos pregados em larga escala, eles atraem multidões. Só que eles não têm poder para salvar. E eles não têm efeito na vida eterna dos que creram e agora se perderam um pouco pelo caminho. Porque eles são contrários à palavra de Deus. Eu fico impressionado como na televisão nós temos os pregadores contemporâneos hoje. E eles estão com horas e horas e horas na televisão. E eu fico sempre impactado assim que, para não dizer 100%, porque eu não assisto todas as horas que eu tenho mais do que fazer, mas eu raríssimas vezes eu vejo alguém na televisão pregando arrependimento de pecados, a morte de Jesus na cruz do Calvário, o sangue derramado, arrependimento, a condenação eterna ao inferno daqueles que não creem no Senhor Jesus e a salvação eterna para aqueles que nele creem, sem dar um único real de oferta para aquele programa ficar no ar. Se isso não é pregado, isso não é evangelho. O evangelho é esse. Essa é a verdade do evangelho de Jesus. É nessa vinha que eu e você somos chamados a trabalhar e viver e pregar e sermos transformados e agradarmos a nosso Senhor para que naquele dia, sabe, vou fazer até um parênteses nisso, eu fico pensando como é que alguém prega uma coisa dessa.
E imagina que o dia que morrer, porque vai morrer, vai chegar do outro lado e Deus vai olhar para ele e falar: bem-estar, servo bom e fiel. Eu não quero julgar ninguém especificamente, mas eu quero julgar o que está sendo pregado. E pela palavra eu posso fazer isso, porque o evangelho está sendo pregado, não é esse. É claro que Deus tem bênçãos para a vida. Sim, para a família, sim, para prosperar, sim, para a saúde, é claro que sim, mas tudo isso é o momento seguinte da salvação, que começa pela porta de entrada, que é Jesus Cristo. Se essa verdade não é pregada, como a pessoa entra no segundo movimento? Como é que ela vai experimentar a vida cristã se ela não entrou pela porta que é Jesus Cristo? E a única maneira de entrar pela porta que é Jesus Cristo é por arrependimento de pecados, é por reconhecer a nossa total impossibilidade de agradar a Deus da maneira que eu e você somos. E pouco importa se você é muito melhor do que a maioria das pessoas que você conhece, e eu acredito que nesse salão tem a maioria das pessoas, as melhores pessoas, comparada com 97% da humanidade. Mas isso não é suficiente. Eu ser melhor do que a média, eu não ser tão pecador quanto a média, eu viver uma vida politicamente correta acima da média, não me dá o direito de ser aceito por Deus, porque a santidade de Deus é algo incompreensível. Se você e eu não entendermos a profundidade da santidade do Senhor, você nunca vai ter uma revelação dos seus pecados. E se você nunca tiver uma revelação profunda dos seus pecados, é muito difícil você ter uma vida cristã profunda. A Bíblia diz que o amor de Cristo nos constrange. E eu posso falar isso porque eu passei por processos na minha vida. Eu me converti com 10 anos. E eu passei por processos na minha vida. E aí, alguma vez, eu podia entender um pouco a mais, outra eu entendi um pouco a mais. Eu vi num meio um tanto mais religioso de palavra, foi bênção, mas eu fui confrontado um pouco mais pelo Espírito Santo muito recentemente. Eu contei para vocês, uns 10 anos para cá, eu estava casado com a Fúvia já, e Deus começou a me trazer arrependimento de algumas coisas, que tinha dia, tinha madrugada que eu acordava e eu lembrava pecados meus de quando eu era garoto, depois que eu já tinha me convertido e que eu nunca tinha confessado. E o Espírito Santo começou a trazer coisas, eu comecei a ter uma revelação tão mais profunda de onde o Senhor me tirou, de quem eu sou, quem eu era e quem agora eu posso me tornar em Cristo, para que naquele dia eu tenha menos vergonha de entrar. Eu uso isso como uma figura forte, que a palavra de Deus diz que nós somos feitos justiça de Deus. E o Senhor, Ele nos vê através de Jesus Cristo quando estamos nele. Então eu vou entrar naquele dia não pelo que eu possa ter feito, mas por aquilo que Jesus fez por mim. E porque eu estou aliançado com aquilo que Jesus Cristo fez por mim, Deus me recebe como se eu fosse o próprio Cristo. Eu estou coberto de Jesus, estou revestido de Jesus, e se você está revestido de Jesus, é assim que você deve se sentir, e isso te dá acesso ao Pai, acesso à oração, acesso à vida eterna, mas você precisa entender que esta revelação tem que fazer cada vez mais com que você veja a sua inadequação, para que você decida cada vez mais abandonar o pecado, abandonar o que te prende, abandonar a sua prática, abandonar o que você sabe que é contrário à palavra de Deus, e decidir que você quer caminhar definitivamente o melhor que você puder, em nome de Jesus, sabendo que o pecado é acidente de percurso aqui, mas o pecado não tem mais domínio sobre você e nem sobre mim, porque eu não estou mais debaixo da lei, senão que eu estou debaixo da graça. Pecado é acidente de percurso, mas o pecado tem que me incomodar. Não é que eu não vou pecar, mas se o pecado não me incomoda, eu cheguei diante do Jesus que eu achava que eu tinha encontrado, e eu falo, eu não quero, que eu quero continuar vivendo como eu estou vivendo, porque essas coisas que eu faço são muito boas, eu sei que Deus não gosta, eu sei que a palavra diz que não, mas está tudo bem, todo mundo age assim, por que eu não vou agir? E é esta verdade que tem sido tirada da igreja de Jesus. Esta verdade tem sido afastada dos púlpitos por constrangimento que muitos têm de falar a verdade. Mas tem muita gente voltando a pregar isso aqui de uma maneira tremenda, porque é um tempo de avivamento, porque tem muitos iguais a nós, que estão entendendo, estão buscando este caminho, estão buscando esta posição espiritual, e todos nós então somos chamados para decidir, arrepender do que fazíamos e não fazíamos antes, e vamos trabalhar na vinha, porque o Senhor vem. Vamos trabalhar na vinha, porque não há mais tanto tempo assim. Vamos trabalhar na vinha, porque aqui nós fazemos o que é eterno. E enquanto fazemos o que é eterno, Deus cuida das nossas necessidades que são naturais. Na passagem de ano,
esta foi a palavra que eu compartilhei com aqueles que estavam aqui à meia-noite. E essa foi uma palavra muito clara e muito forte para mim. Eu compartilhei com vocês acerca de arrepender e crer. Seria uma palavra, ou uma palavra, não uma palavra, mas uma palavra composta por palavras para nortear o nosso ano. É claro que quando Jesus falou esta palavra, ele estava falando acerca da conversão, arrepender e crer no Evangelho. Mas a vida cristã, ela continua sendo fundamentada em arrepender e crer na palavra de Deus. Porque agora nós entramos pela porta, porque nós agora estamos no caminho, porque nós agora estamos na direção. Quanto mais eu me aproximo da luz, mais os meus pecados vão sendo revelados pela palavra. Antes eu não tinha revelação nenhuma de pecado, a minha única base de comparação era se eu era melhor ou pior do que os outros, e essa comparação ela é insuficiente. Mas, depois que eu entro para a luz do Senhor na minha vida, à medida que eu vou me aproximando dele, vai me revelando mais, vai me confrontando mais. A palavra de Deus diz em Provérbios, Salomão diz que o caminho do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então eu entro pela palavra, por espírito, por palavra, por arrependimento e pela ministração do Espírito Santo. Mas agora eu vou viver pela palavra, por arrependimento e pela ministração do Espírito Santo dia a dia. Esse é o caminho. Então, a palavra de arrepender e crer, ela é uma palavra que ela tem que fazer parte da sua vida e da minha vida, à medida que eu aprofundo na palavra e que eu entendo que Jesus está me confrontando para me tirar da zona de conforto, para que eu possa cada vez mais ser transformado à imagem dele. E esse domingo, a Fuva lembrou isso sexta-feira, na vigília, que ela ministrou, que nós estávamos bem no meio do ano, e que esse domingo era o último domingo do semestre. Aí eu falei, meu Deus, eu preciso trazer de volta essa palavra. Eu preciso trazer de volta esse ponto de aqui, porque ficou quase que assim, é a comunicação visual da igreja. Ela tem lá o ministério, volta na outra tela, tem lá o ministério cristão, alfa e ômega, arrepender e crer, tudo bem. Mas não, esta aqui é uma palavra que Deus deu para nós como igreja para esse ano. E eu quero renovar essa palavra no seu coração. Eu quero renovar essa palavra no seu espírito. Eu quero que você possa olhar para você e você olhar como você começou o ano e como você chegou agora. O que você tem feito para o Senhor trabalhando na vinha, quando você talvez disse que eu vou e você talvez não está vindo. Os dois caminhos, aí nós vemos no caminho. Aí nesse caminho aqui dos crentes, a gente tem crente indo, e a gente tem crente vindo. Eles não saíram do caminho. Eles estão no caminho da salvação. Eles saíram, eles se arrependeram e entraram. Jesus é a porta, lembra que eu falo? Jesus é a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrou na porta. Mas ele também é o caminho. E nós temos que perseverar no caminho. Se você ler as cartas de Jesus à igreja, em Apocalipse capítulo 2 e capítulo 3, você vai ver que ele fala o seguinte: ao que vencer, darei. E ele fala na palavra da perseverança. Sabe qual é a marca de alguém que passou pela porta e que passou, está no caminho? Não é se ele fez uma oração emocionada, não é se ele chorou, não é se ele ficou arrepiado, não é se o pastor deu para ele a bênção da salvação e você está salvo agora porque você repetiu a oração. Não é isso. A comprovação de que você passou pela porta e que você está no caminho é que a sua vida mudou. E você sabe que o pecado não tem mais domínio sobre você. E a única pessoa que pode dizer se você é salvo ou não é você mesma. Porque tem crente que eu já vi no caminho de volta. E que parecia que não era, mas era. Eu já vi gente caminhando junto. Que aquela parábola que Jesus fala acerca do dia das bodas. Que estava todo mundo vestido com a roupa especial do banquete. E um cara que estava com a roupa errada. Sabe um casamento de gala, todo mundo naquela roupa do último. O cara vai de chinelo, calça jeans e uma camiseta desbotada, ele não está adequado para estar naquele lugar. Então, a figura é, acho que você não devia estar aqui. Acho que você não está preparado para vir aqui. Acho que você não estava convidado. Você passou na porta e você entrou. No teu lugar não é aqui. Então, tem gente que na caminhada está voltando porque não foi exatamente o evangelho que pregaram. Não falaram todas as verdades. Eu tinha todos os meus direitos, mas agora estão me dando os meus deveres. Eu não quero os deveres, eu quero só os direitos. Mas, por outro lado, nós temos gente que está caminhando nessa direção, e que está caminhando para a luz, e que está caminhando para a obra, e que está caminhando para fazer a vontade do Senhor. E é para você que eu quero dar essa palavra de encorajamento. Porque esse é o caminho real do Evangelho de Jesus Cristo, segundo a Bíblia.
No mundo tereis aflições, mas tende de bom ânimo que eu venci o mundo. Mas Jesus Cristo veio para desfazer as obras do diabo. Ele veio também para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça quando nós confessamos. Ele vem para nos capacitar para fazer algo extraordinário, sobrenatural, e o que nós fazemos de sobrenatural e extraordinário vai nos acompanhar para a eternidade, como nós cantamos e ministramos aqui, e é para isso, esse é o foco real do Evangelho. O foco real do Evangelho não é vencer no mundo. O foco real do Evangelho é vencer o mundo. É completamente diferente. E agora um Evangelho para ficar famoso e para a Ilha de Caras. O Evangelho de Jesus, ele nos leva à presença do Senhor. O Evangelho de Jesus nos leva ao Pai na eternidade. Se você puder assistir esses documentários que eu falei, você vai ver assim, relances da grandiosidade de Deus, relances do poder de Deus, da sabedoria de Deus, o tamanho do universo, o Deus que criou o universo, é este Deus que quer se relacionar com você e comigo, é este que nos chama para trabalhar na vinha dele, é esse que nos capacita para fazermos a diferença na vida de pessoas ao nosso redor, e é diante desse que nós vamos estar, diante dele que nós vamos estar naquele dia. E eu não entendo como é que alguém pode achar que está tudo bem, que eu vou chegar lá e que eu vou contar uma história para ele. Ah, eu fui muito bom, eu fiz coisas boas, eu fui na igreja muitas vezes. Estou legal, né, Deus? Valeu. É nóis. A pessoa nem imagina o que é chegar diante de Deus. A pessoa não teve a menor revelação do que é se imaginar, entrar chamar lugar, porque é a palavra em português que eu tenho, porque Deus não fica num lugar, tá bom? Ele fica num ambiente, numa atmosfera que eu nem sei que substantivo e que adjetivo usar para descrever, mas onde ele habita, um dia nós vamos entrar naquele lugar. Você consegue deixar a tua imaginação voar um pouco para imaginar o que é que Deus vai falar para você quando Ele olhar para você naquele dia? Você consegue se imaginar chegando naquele lugar? Eu oro para que o Espírito Santo de Deus te dê uma revelação disso. Mas ao mesmo tempo que Deus é tão grandioso, ontem eu tive uma revelação tremenda de um texto que eu leio muito, que eu gosto, que está lá em Romanos capítulo 1, eu não lembro o versículo, que fala que os atributos de Deus, bem como o seu eterno poder, claramente se manifestam pelas coisas que foram criadas. E eu nunca tinha pensado em um Deus invisível, porque Deus é invisível, nós não podemos vê-lo. Mas ele se manifesta através das coisas que foram criadas. Então a expectativa dele é que você e eu olhemos para a criação e tentemos enxergar aspectos de quem é Deus. Você consegue entender isso? Eu lembro que um amiguinho do meu filho, ele tinha um negocinho que eu nunca mais achei em lugar nenhum. Eu trouxe da Disney, coisa assim, mas era uma peça assim, sei lá, de fórmica. E tinha um monte de como se fossem pregos, não pregos, coisas compridas assim, que não era para furar, entendeu? Então era um monte disso. E a graça daquele negócio era que assim, então se eu colocasse em cima da minha mão, como eles eram todos alinhados, ia formar um relevo exato da minha mão. Você está entendendo o que eu estou falando? Se você colocasse assim no rosto, construía o seu perfil de rosto perfeito, assim. Então quem olhava aqui, via, sabe você fazer pegadas na areia ou você fazer marcas na argila? Então provavelmente a pessoa que fez a marca na argila foi embora. Mas se você vê aquela marca na argila, você vai ter uma impressão de como é a mão daquela pessoa. Ela não está lá. Você não pode ver a pessoa, mas ela deixou marcado naquele lugar a mão. Então se for a mão esquerda e tiver uma aliança, você pode falar, puxa, essa pessoa é casada. Se tiver quebrado um dedo, puxa, essa pessoa sofreu um acidente. Se tiver uma cicatriz, você está entendendo? Puxa, se tiver 6 dedos, fala, puxa, era um nefilim. Você vai olhar, você vai ver aspectos de uma pessoa que você não está vendo. Deus espera que você e eu olhemos para a criação e vejamos aspectos de quem Ele é. Então, por exemplo, a gente pode imaginar que Deus é um Deus glorioso, todo-poderoso, com uma capacidade criativa incompreensível, pensando nas coisas gigantescas que existem no universo. Mas, por outro lado, você vai ver uma flor pequenininha, que tem as suas pétalas delicadas.
e que tem a sua raiz pequenininha que fica na terra. E essa raiz, ela é alimentada e nutrida pela água da chuva. Você consegue perceber aspectos de Deus? Aspectos de Deus, por exemplo, Deus ele fala de uma maneira grandiosa, mas muitas vezes ao longo do dia, Deus te manda um bilhetinho. Você já recebeu bilhetinhos de Deus ao longo do dia? Eles são tão sutis e tão pequenos que você quase que não acredita que Deus foi capaz de mandar para você um post-it pequenininho. Hoje de manhã eu estava lá orando, eu estava ouvindo uma música que eu postei no blog, hoje na ministração. E eu estava lá lendo a letra que estava no PowerPoint. E quando passou a letra que estava virando, no meio da letra, o cara que gravou, que colocou lá, ele colocou uma frase. Aquela frase foram coisas que eu orei na minha madrugada. E Deus me levou a ouvir aquela música. E eu pus aquela versão que tinha aquele PowerPoint. E naquele PowerPoint, Deus tinha um bilhetinho para mim. Deus tem bilhetinhos para você. Sabe o dia que você está atrasado, no trânsito, angustiado, vai perder a hora? Você fala, Deus, me ajuda, e está aquele tumulto todo. De repente o trânsito abre. E na porta do lugar que você vai tem uma vaga, porque acabou de sair um carro, você consegue estacionar na porta. Você gosta de um determinado iogurte. Você chega no supermercado, acabaram todos, mas tem um esperando você lá. Sabe, você está esperando de uma coisa, uma resposta, e chega alguém e fala uma coisa para você. Ou alguém te dá alguma coisinha que você precisa, coisa pequena, pensa uma coisa pequena. Da mesma maneira, Deus dá um bilhetinho. Deus é um Deus de detalhes. Ele sabe o que você viveu até hoje. Ele sabe onde você nasceu. Ele sabe como você vive. Ele sabe o que te atrapalhou ao longo do caminho. Porque muitas vezes o que atrapalha a gente no caminho é crente no caminho. É crente que dá cotovelada. É crente que dá rasteira. É crente que acha que quer chegar rápido. Então sai da frente que eu vou servir a Deus. Aleluia, glória a Deus. Ou é crente que te impede de ir. Fala, não, olha, não é bem assim. Eu já cheguei lá no fim e voltei, porque não é bem assim como nos falaram. Vamos, pensa um pouco. Você está crente demais. Você não precisa ser tão crente assim, cara. Você está sendo muito radical. Você parece um fanático. Os caras vão olhar para você e ninguém vai nem querer ouvir você pregar, porque você está um porre de crente. Você não precisa ir tão rápido. A paisagem é tão linda, vamos olhando. Você está indo para a vinha, eu também, nós vamos para a vinha. No fim dá tudo certo, mas vai devagar. Ou tinha um pregador no meio do caminho, e ele pregou uma palavra que te magoou profundamente, porque ele pregou na carne. E aí tem gente que eu tenho certeza que vai chegar naquele dia diante de Deus e falar, Deus, é o seguinte, ó, eu não fiz nada. Sabe por quê? Porque aquele pastor, naquele dia eu entrei na igreja, ele não falou oi para mim. Então eu decidi que eu não ia fazer mais nada na vinha. E tem gente que acha falar isso para Deus, Deus vai achar legal, fala, puxa, é verdade, foi horrível o que ele fez com você mesmo, está liberado. Você acha? Quem entrou no caminho através de Jesus Cristo, nenhum homem ou mulher pode fazer tropeçar e pode tirar para fora. Mas quem entrou através de pessoas, qualquer pessoa que pisar na bola, é motivo para ir embora. Porque nunca veio através de Jesus Cristo. Você está entendendo? Não estou dizendo que alguém não possa te magoar e você ficar profundamente machucado. A Bíblia fala sobre perdão. A Bíblia fala sobre aquele que leva o outro a tropeçar. Deus tem cuidado da gente. Mas isso aqui não é motivo para parar. Isso aqui não é motivo para desistir, para desanimar, para voltar para trás, para falar, errei, não é esse o caminho. Porque se você entrou, você sabe muito bem onde você entrou, e se você entrou, não tem volta. Em nome de Jesus. Jesus falou acerca da vinha. Ele chama você e a mim para trabalharmos. Não importa se você disse que antes ia, e depois de um tempo você falou, não vou. O que importa é o que você vai fazer hoje. Porque eu estou aqui para dizer para você que Ele continua te chamando para trabalhar na vinha. E mesmo que você tenha dito que ia, mas não foi, e você não estava indo, você pode agora parar e falar, eu estava errado, eu vou trabalhar. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Eis-me aqui, Senhor, usa a minha vida. Se o Senhor pode usar qualquer coisa, o Senhor pode me usar. Eu lembro de uma música do Ron Kenoly que marcou a minha vida. O Ron Kenoly foi um grande ministro de louvor. Ele foi um desses primeiros caras de ter essas ministrações gigantes de louvor e adoração, com músicos, com cantores, com coral, aquela multidão cantando. E tinha muita unção na vida daquele cara. E tinha uma música que ele ministrou, numa época da minha vida foi
tão marcante, que a música dizia o seguinte: se o Senhor pode usar qualquer coisa nesse mundo, então vem e usa-me. If you can use anything, Lord, you can use me. E naqueles dias, naquele tempo, parecia que minha vida era muito inútil. Parecia que eu não podia fazer nada de relevante. Porque não tinha nada em mim que pudesse ser útil para Deus. A situação que eu estava vivendo, o momento que eu estava passando, parecia que não tinha como Deus usar alguém como eu. Ele podia usar qualquer pessoa, mas não eu. Ele podia falar com qualquer um através de qualquer um, mas não eu. E eu nunca tinha ouvido aquela música. Eu brinquei aqui na vigília, ou talvez numa pregação, não lembro. Eu tinha um videocassete de 4 cabeças, BR, que já vinha transcodificado de fábrica. Falei na terça-feira, é verdade. Aí eu peguei a minha fita de VHS, que alguns de vocês nem sabem o que é isso, nunca viram, né? Só conhece CD, ou agora só mídia streaming, e eu coloquei aquela fita. E quando começou aquela ministração, ela foi andando. Aí o cara começou a ministrar. E quando ele começou a cantar aquela música, o Espírito Santo de Deus veio assim, como eu estou sentindo agora. E me quebrou. E me quebrou de uma maneira que eu falei, se ele pode usar qualquer coisa. Ele usou uma mula para falar com Balaão. Aí Jesus fala para nós, no Sermão do Monte, que nem Salomão se vestiu com uma glória semelhante àquela que o Senhor veste aqueles que Ele cuida. Ele fala que se a gente se preocupar, a gente não consegue ampliar um côvado na nossa vida com a nossa ansiedade. Ele fala os pássaros, os pardais, o Senhor cuida deles. Se Ele cuida deles, muito mais de vocês, homens de pequena fé, Ele vai cuidar. Muito mais de você, Ele vai cuidar. Se Ele cuida de passarinho, porque Jesus não se fez passarinho para morrer pelos passarinhos, Jesus se fez homem para morrer por você e por mim. Se Ele te ama desta maneira, o que você acha que Ele quer fazer com a tua vida? Você acha que Ele quer acabar com você? Você acha que Ele quer te levar para uma vida desgraçada, infernal? Ou você acha que Ele quer fazer de você uma referência do reino dEle nos lugares onde Ele vai te levar? Ele vai te levantar para ser um pregador, para ser um profeta da parte dEle, para transformar as pessoas à sua volta, para mudar a sua casa, a sua vizinhança, para mudar tudo ao seu redor, porque se Ele pode usar qualquer coisa, por que Ele não pode usar você? Porque você acha que você foi longe demais? É só voltar, é só fazer o retorno. Porque você acha que Ele não te capacitou o suficiente? Talvez é porque você está se comparando com outras pessoas e você é uma pessoa incomparável. E você precisa revelar o que Ele escondeu em você. O que Ele preparou em você para a glória dEle. Mas isso só vai se manifestar enquanto você estiver indo. Ele não vai dizer para você agora tudo o que Ele quer fazer através de você, porque Ele sempre vai querer que você e eu caminhamos pela fé. Ele não vai dar todas as respostas, toda a segurança, todo o conforto, tudo o que você precisa para estar tão seguro que você vai caminhar olhando para coisas. Ele vai levar você para você caminhar pela fé. Tem dias que você vai ver Jesus e vai ser uma coisa real e palpável. Você vai falar, meu Deus, Jesus estava aqui, eu sei, eu acredito. E depois de um tempo essa imagem se esvanece. Você sabe que Ele esteve, mas você precisa andar pela fé. E nem se Ele não aparecer de novo, não muda o fato que Ele apareceu e que Ele te chamou. E agora você vai em fé. Esse é o nosso chamado. Isso é o que você e eu temos que fazer nesses dias. Trabalhar na vinha não é um trabalho seu, é um trabalho dEle através de você. Mas você tem que ir, e Ele não te obriga. Que você não seja desses que parou no caminho e voltou para trás, mas que você seja daqueles que estavam indo embora e decidiu voltar. Vamos orar.